eram sempre os pecadores. E em muitas ocasiões, os publicanos, os fariseus e os escribas, quase que nunca. E quando acontecia, era nas escondidas. Por quê? Eu não posso dizer para você por certo motivo, mas eu sei que, como eles tinham práticas que reconheciam ser práticas erradas, eles entendiam que precisavam de uma mudança, como você e eu outrora reconhecemos num dado dia que nós também precisávamos de mudar. Não dava mais para ficar naquela situação, não dava mais para continuar daquela maneira. E aí o milagre aconteceu. Você buscou ao Senhor, você buscou ouvir ao Senhor, e a palavra-chave, quem sabe, desta parábola é o que se encontra lá em Lucas capítulo de número 19, versículo de número 10, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor, Ele veio, o Filho do Homem, Ele veio para buscar eu, buscar você, buscar nós, porque outrora nós estávamos numa situação difícil, a tristeza era grande, as lutas eram grandes, não que hoje nós não temos, mas hoje nós sabemos passar por elas. Nós não passamos por ela dentro de um boteco, nós não passamos por ela se afundando nas mazelas dessa sociedade, nós passamos com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqui nessa parábola nós vemos que houve, até mesmo da parte do Senhor Jesus, o reconhecimento da situação que aqueles pecadores, aqueles publicanos estavam, o reconhecimento de perdidos, o reconhecimento da perdição. Em Lucas, o texto ao qual nós lemos diz: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores, ou seja, os publicanos e os demais. Publicanos já eram taxados pecadores, não precisava, quando se falava de publicano, logo já se entendia ser um pecador da pior espécie, não é verdade? Aquele que não valia nada, aquele que era um traidor, ele era judeu e fora contra a sua religião. Isso era o que os fariseus diziam, isso era o que os escribas diziam, mas eles eram aqueles que iam ao Senhor, eles corriam até o Senhor. Quem sabe eles não estavam amarrados por uma submissão meramente religiosa, do legalismo, como os fariseus e os escribas. Talvez por isso eles buscavam o Senhor de uma forma, pensando assim, de uma forma natural. Mas nós entendemos que também existia um lado espiritual. O Senhor queria salvar, o Senhor queria mostrar que nele há poder para transformar o pecador, seja ele qual for, e a situação, seja ela qual for, que ele se encontra. E ali eles se dobraram na presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele reconhece que eles são perdidos. Em Mateus, capítulo de número 18, e versículo de número 17, diz o seguinte: que neste interim, e trazendo também um entendimento em relação a isso, diz que, e se não as escutar, diz a igreja também, não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Ou seja, quando alguém ele pecava contra
o outro. Aquele outro que era ofendido deveria chegar até aquele que ofendeu e exaltá-lo em relação ao teu pecado. Mas sabe uma coisa, irmãos? O ser humano ele é tão orgulhoso que ele não reconhece o outro ou outrem igual a ele. Quantos, meus irmãos, vamos ser sinceros, que chegam até nós e nós não vemos ele superior a nós, no mínimo igual, e ele nos exorta do nosso erro, e nós não aceitamos, porque nós olhamos para ele e olha, você é igual a mim, eu não aceito a sua exortação, não é? Mas daqui a pouco o Senhor Jesus ele vem ao teu encontro, e aí sim você reconhece. Por quê? Porque é alguém superior, e aí o teu orgulho, o meu orgulho cai por terra, e você tem que se humilhar, porque é alguém maior que você. Mas não deveria ser assim. E aqui o Senhor Jesus ele reconhece, e aí nós podemos aqui de repente pensar, mas como é a compreensão de que esses publicanos realmente eram pecadores? O próprio Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto vai dizer o seguinte: se ele não escutar você, se chegar até ele e o exortar em relação ao pecado, se não escutar a igreja, sabe o que deve ser, ou o que ele deve ser considerado? Um gentio e publicano.